Sabe, hoje eu quero compartilhar uma mensagem que fala sobre algumas verdades que nunca podem ser esquecidas. O tema de hoje é verdades que não podem ser esquecidas. Você está comigo? Vamos junto até o final. Eu quero compartilhar algumas chaves, são princípios básicos, mas eles não podem ser esquecidos. A primeira chave que eu quero compartilhar com você, e que certamente você não pode esquecer, é que Deus tem prazer de cuidar de você. Irmão, entende isso? Deus tem prazer de cuidar de você. Não é algo que Ele faz por obrigação, é algo que Ele faz porque desejou fazer. Eu estava saindo de casa hoje, eu estava bem atrasado, e quando eu estava saindo, a Ceci começou a falar lá no quarto dela: Dada. Ela me chama de Dada, de Daddy, de Papi, ela pode chamar o que ela quiser. Eu conheço alguns pais que são babões, mas eu estou no top 5 sem dúvida alguma. E eu falei: Jesus, a Ceci vai pedir mamadeira, mas eu estou atrasado demais. E se ela estiver ouvindo, ela pode até ficar chateada porque eu falei que ela toma mamadeira ainda, mas não é bem mamadeira, ok, gente? É tipo uma mamadeira. E aí eu falei: fala, filha. Pai, dedeira. Eu falei: tá bom, pode deixar. Aí quando eu estou entrando no quarto, a Kezinha: amor, você pode fazer uma vitamina antes de sair? Eu falei: ok. Eu falei: quer saber, mano? Eu vou fazer a mamadeira pra Ceci, eu vou dar a vitamina pra Kezinha e vai terminar tudo bem. E eu me senti tão bem podendo cuidar dela. E eu quero que você entenda que esse prazer que um homem tem de cuidar da casa, esse prazer que um pai tem de cuidar do filho, esse prazer que um pastor tem de cuidar da igreja, esse prazer que você tem de cuidar daquilo que Deus te deu para cuidar, é exatamente debaixo dessa dinâmica que Deus cuida de você. Deus não cuida de você por obrigação. Deus, Ele tem prazer de cuidar de você. Você está comigo? Diga amém. Agora, tudo que você precisa fazer para experimentar isso é entregar para Ele o controle. Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Salmos 5:3 diz: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, e de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Sabe, a gente aprende em Salmos, e principalmente nesse especificamente, que antes da gente começar os nossos dias, precisa entregar para Deus os nossos medos. Antes da gente começar os nossos dias, precisa entregar para Deus as nossas dúvidas, aquilo que está deixando a gente inquieto, aquilo que está deixando a gente inseguro, porque o mesmo Deus que nos ouve de manhã é o que envia socorro ao longo do dia também. Você está comigo? Sabe, Deus, a gente precisa ter esse entendimento, irmão. Deus ainda está no controle. Jesus ainda é a resposta. Algumas coisas podem ter mudado ao longo da tua história, algumas coisas podem ter mudado nos últimos anos, mas eu quero te lembrar que nada mudou nos céus. Algumas coisas podem ter mudado na economia, algumas coisas podem ter mudado na política. Talvez se alguém dormisse há 3 meses atrás e acordasse hoje, acreditaria que acordou em 2060, ou talvez num filme pós-apocalíptico. O mundo está vivendo um período que é único. É surreal tudo que a gente está vendo. Quando parece que vai melhorar, a gente vê protestos, violência, e aí quando parece que vai acalmar, novas coisas acontecem, mas a grande verdade, irmão, é que sempre foi assim. A gente só não estava lá. A gente só não estava nas outras gerações. Existem gerações, quando a gente vai ler a história da Bíblia, por exemplo, em que cristãos eram lançados em meio de covas de leões para serem feitos entretenimento para quem estava lá. Se você vai no Coliseu, por exemplo, você vai ver o lugar onde cristãos eram jogados no meio de uma arena para entreter aqueles que tinham prazer na sua dor. Nada mudou. A gente vê Nero, por exemplo, e alguns outros imperadores que perseguiam a igreja, perseguidores de cristãos, perseguidores daqueles que confiavam em Jesus. E a grande verdade é que, independente de ser uma perseguição religiosa, política, de ser um momento de dificuldade financeira, econômica, a grande verdade é que sempre houve momentos ruins, sempre houve o dia mau, mas eu quero te lembrar que sempre houve o escape de Deus também. Sempre houve o cuidado de Deus também, sempre houve o socorro de Deus também. É por isso que a gente não pode caminhar como o mundo caminha, porque eles não têm a esperança que nós temos. Irmão, entende isso? Habita em nós a própria vida de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Isso precisa fazer diferença nos nossos dias. Não dá para que alguém que crê tem os mesmos medos que alguém que não crê. Eu vou melhorar essa frase, eu vou ressignificar algo. A questão não é os medos que a gente tem, mas a questão é o quanto de governo a gente dá para eles. O problema não é você ter medo. O problema é você deixar que eles digam até onde você pode ir.
Existe um Deus que já estabeleceu esses limites, irmão. Não deixa ninguém dizer quais são os seus limites, porque eles já foram desenhados por Deus, estabelecidos por Deus. Ei, eu quero te lembrar que no meio de toda essa loucura, Deus continua tendo prazer de cuidar de você. Você está comigo? Diga amém. Então deixa eu te dar uma chave prática, um conselho prático. Se você confia nisso, então para de reclamar. Produção, se puder, zera para mim aqui o retorno, que eu estou ouvindo uma rádio aqui. Entrou uma frequência de uma rádio. Zera, Júnior, pode zerar tudo. Pode zerar, é só desligar, rapidinho, me ajuda aí. Só desligar ali na tomadinha o retorno. Então, você está comigo? Não se distrai não, irmão. Isso, essa daqui também. Tem alguma rádio latina falando, pero que sí, pero que no. Hola amigos, muy bienvenidos a LMC. Bienvenido al nuevo, al poder de Deus. Bom, vamos lá? Vamos. Obrigado, Leandro. Obrigado, irmão. Eu tô há 10 minutos falando, alguém vai se ligar que tem um mexicano pregando junto comigo. Não dá para ouvir não? Só eu, né? Aleluia. Bom, então vamos lá, vamos continuar. Chave prática para você romper em meio a toda essa loucura. Pare de reclamar. Pastor, eu não estou reclamando. É só porque às vezes algumas coisas acontecem. Às vezes parece que Ei, irmão, deixa eu te falar. O fato de você reclamar não vai mudar aquilo que tem se levantado contra você. Sabe, a murmuração nada mais é do que celebrar o que não acontece. Então, deixa eu te dar um conselho de amigo. Evite caminhar com quem só reclama. É normal a gente reclamar de uma coisa ou de outra. O problema é quando a gente torna isso parte do nosso dia a dia. O problema é quando a reclamação não é algo pontual, mas se tornou a forma como a gente encara a vida. Ei, olha pra mim, tem uma história que você já deve ter ouvido em vários momentos. Talvez você já ouviu em pregações, talvez você já leu em livros, mas eu acho que ela tem tudo a ver com esse momento. E para ser sincero, eu nem sei se ela é real. Eu acho que ela é só uma história para ilustrar algo, mas eu acho que ela serve muito bem para essa mensagem de hoje. Sabe, essa história diz que num determinado momento uma cidade começou a ter problema com o sistema de recolher o lixo. Como é que chama isso? Sistema de coleta de lixo. Obrigado, Gui. E aí o prefeito falou, olha, a gente vai ficar alguns dias sem conseguir coletar o lixo, e a gente precisa que vocês guardem o lixo dentro das casas, senão vai ficar uma loucura as ruas. E as pessoas começaram a guardar lixos dentro de casa. O problema é que depois de 5 dias, 6, 7, 8 dias, o lixo estava com um cheiro insuportável. As pessoas não estavam aguentando mais ter que conviver com aquele lixo dentro de casa. E aí uma família, ela teve uma ideia, ela falou, quer saber? Eu já sei como é que a gente vai se livrar desse lixo. Então o pai de família, o homem daquela casa, foi até uma loja de presentes no centro da cidade, comprou alguns papéis de presente, alguns laços e alguns cartões. Ele embrulhou todo o lixo em sacos de presente, colocou o laço mais caro que tinha na loja, colocou alguns cartões como se fosse de surpresa, colocou todo aquele lixo no porta-mala, foi até o centro da cidade, e aí ele abriu logo pela manhã, colocou todos os sacos de lixo embrulhados para presente no meio da praça, e ele ficou de longe observando o que acontecia. Sabe, o que aconteceu é que daqui a pouco a primeira pessoa percebe que tem sacos de presente, tem embalagem de presente lá. Então a primeira pessoa chega, pega o máximo que ela pode, coloca no carro e vai embora. Então outra pessoa olha aquilo e fala, eu acho que está de graça, eu vou pegar também. Começa a encher o carro e levar. E um outro carro vem e em pouco tempo, aquelas sacolas de lixo, elas não existiam mais. Aquelas pessoas então chegam em casa, eufóricas para descobrir o que tinham ganho. E quando abrem, descobrem que nada mais era do que lixo embalado em sacolas de presente. Sabe o que eu quero compartilhar com você, irmão? É que a culpa não é só de quem está distribuindo o lixo, mas de quem está levando isso para dentro de casa. O problema da gente se habituar com a murmuração, o problema da gente se acostumar com as reclamações, não é só de quem joga lixo o tempo inteiro, de quem só reclama o tempo inteiro, de quem só murmura o tempo inteiro, de quem só compartilha notícias ruins o tempo inteiro. Não, o problema não é só do emissor, mas é do receptor também. A gente não pode controlar tudo que os outros falam, mas a gente pode e deve controlar aquilo que a gente ouve. A gente não consegue controlar tudo que está todo mundo dizendo, mas certamente a gente pode controlar aquilo que tem acesso ao nosso interior. A palavra chega ao ponto de dizer, olha, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração,
porque dele procedem as fontes de vida. Irmão, a palavra está dizendo: guarda o teu coração no dia mau, guarda o teu coração no dia da provação, guarda o teu coração no dia em que vozes tentarem paralisar você, no dia em que o cenário não for tão favorável ao teu redor. Ei, guarda o teu coração, porque você não é aquilo que vê, você é aquilo que Deus diz a teu respeito. Você não é aquilo que está acontecendo temporariamente, mas aquilo que Deus estabeleceu eternamente. Ei, irmão, olha para mim. Talvez a nossa geração seja a geração mais ansiosa que já existiu. A gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo agora. Só que no Evangelho não é assim. Tudo é gerado, e tudo que é gerado depende de um tempo de gestação. É como um bebê. Ele não nasce na primeira semana, ele não nasce da noite para o dia, mas ele é gerado, ele está sendo preparado, ele está sendo formado, ele está sendo forjado. Sabe, a gente olha para Jesus, e Jesus é um exemplo claro disso. Jesus, ele não veio pronto. Jesus, ele não veio como um homem de 30 anos, se apresentando para todo mundo como Messias e iniciando o seu ministério. Não. Jesus, ele navegou no ventre de uma virgem. Jesus, ele tropeçou aprendendo a andar. Jesus certamente se frustrou, ouviu coisas que não gostaria de ouvir. Jesus certamente viveu coisas que, como homem humano, não gostaria de ter vivido. Certamente ele sentiu fome em alguns momentos, sentiu medo. Quando ele está no Getsêmani, chega ao ponto de sentir uma angústia mortal. Jesus transpirou sangue quando estava próximo da cruz. Jesus experimentou o que é ser traído, o que é ser caluniado, o que é ser vendido, o que é ser humilhado. As suas vestes foram repartidas entre os soldados. Jesus sabe o que é ser vulnerável. Jesus experimentou o que é perder alguém que ama. A Bíblia diz que quando ele se depara com a morte de Lázaro, seu amigo, Jesus chorou. Jesus, ele precisou enfrentar tempestades. Jesus caminhou em meio a desertos. Jesus dependeu do Pai em tudo que fez. Não falava nada que não tinha ouvido o Pai falar. Não fazia nada que antes não tinha visto o Pai fazer. Jesus precisou multiplicar o pão para que todos tivessem o que comer. Jesus precisou sentar na mesa com a mesma pessoa que dias depois o trairia. Na verdade, horas depois o trairia. Jesus enfrentou tudo isso, irmão. Sabe por quê? Porque ele está ensinando um princípio para a gente. Eu não venci imediatamente, mas eu venci definitivamente. O problema da gente ficar sempre em busca do que é imediato é que a gente esvazia do nosso coração a expectativa daquilo que é definitivo. Queremos vitórias imediatas, queremos milagres imediatos, queremos que Deus mude a nossa história agora e para sempre. Mas existe algo chamado processo. Existe algo chamado campo de batalha. Às vezes ela acontece na mente, às vezes ela acontece de forma prática. Existe algo chamado vida real, real life. Às vezes a gente está cansado, frustrado, desanimado, porque a gente gera expectativas irreais a respeito da vida real. A vida real fala de campos de batalha, irmão. A vida real fala de perseguidores. A vida real fala de gigantes. E deixa eu te dizer uma coisa, se você ainda não percebeu esse detalhe: os gigantes sempre serão maiores do que nós. E essa é a graça de vê-los cair. Os gigantes sempre serão maiores do que nós. E essa é a graça de enfrentá-los. Porque nós não vamos na nossa força, mas na força do Senhor. Davi, quando está diante do gigante, ele deixa claro, ele diz: olha, quem é esse incircunciso? Ou seja, a incircuncisão naquela época demonstrava a ausência de uma aliança. Davi está dizendo: quem é esse cara que não tem uma aliança com Deus vivo e que vem agora afrontar o exército do Deus vivo? Ele está dizendo aí: quem é você sem aliança para tentar afrontar alguém que está debaixo de uma? Irmão, a palavra chega ao ponto de fazer em alguns momentos a comparação entre a aliança que havia antes da cruz e a aliança estabelecida depois dela. Olha, se nessa aliança nós tínhamos acesso a tantos milagres, que dirá agora que estamos debaixo de uma aliança perfeita, uma aliança eterna. Naquela cruz Deus estabeleceu uma aliança, mas de uma forma diferente. A gente vê a aliança feita com Davi, a gente vê a aliança de Deus feita com Moisés, a gente vê a aliança de Deus feita com Abraão, mas na cruz Deus estabelece uma aliança feita de sangue. E a aliança feita de sangue naquela cruz é o que nos tornou um com Ele, sabe? Os antigos, em algumas culturas e em algumas épocas, chegavam ao ponto de fazer alianças de sangue também. Um homem, quando ele estava deixando claro que o clã dele, que a família dele, que o povo dele estava se aliançando com aquele outro povo, ele então cortava uma parte do seu próprio corpo e conectava com a parte do corpo daquela outra pessoa, como se simbolicamente o sangue deles agora tivesse conectado. Jesus, ele fez quase isso, mas ele fez de uma forma diferente. Ele
se esvaiu para que o sangue dele pudesse nos lavar. Sabe o que é interessante? Eu não sei se você já viu sangue. Esses dias eu me cortei aqui na igreja. Eu tive um acidente de trabalho, vamos dizer assim. A cabeça ainda tá doendo um pouco. E quando você se corta, a primeira coisa que você faz é colocar a mão para ver se foi algo grave. Quando você vê sangue, você já sabe, cara, tem algo dentro de mim que está do lado de fora, não é algo bom. Jesus viu exatamente isso acontecer, até que entregasse o seu espírito. O sangue dele foi derramado por nós. Na ceia, antes dele se entregar, ele diz: olha, todas as vezes que fizerem isso, façam em memória de mim. É esse sangue que dá a garantia da aliança que eu estabeleci para sempre. Você está comigo? Diga amém. Então a gente precisa ter esse entendimento, sabe? Não dá para vencer de forma imediata sempre, mas eu tenho uma convicção: vencemos em Cristo de forma definitiva para sempre. O nosso Deus enfrentou o inferno, a morte, a angústia, a dor, a doença, a condenação, mas certamente ao terceiro dia Ele ressuscitou, triunfando acima de todo principado, potestade, acima de todo nome que se possa mencionar. A morte não foi o final da história de Jesus. Ele estava ali deixando claro para a gente: não é o final da tua história também. A segunda chave que eu quero compartilhar com você, que faz parte das verdades que a gente nunca pode esquecer, é que você nunca está sozinho. Você pode declarar isso comigo? Diga: eu nunca estarei sozinho. Mateus 28:20 diz: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei sempre com vocês. André, mas e quando as pessoas que eu mais confiei me deixaram? Deus continuou lá. E quando o dia mau chegou, Deus continua lá. E quando a tempestade chega, Deus está lá, irmão. E quando ela cessa, também. E quando o deserto se tornou o meu lugar de habitação por um tempo, Deus continua lá. E quando o deserto cessar, também. É por isso que essa canção, eu sou apaixonado por ela, essa canção do Morada que diz: olha, a porta aberta é você, e a fechada também. O mar calmo, irmão, é Ele, mas o mar revolto, Ele está lá também. A gente precisa entender que não estamos sozinhos, não fomos abandonados, não fomos esquecidos. A palavra chega a ponto de dizer: olha, pode uma mãe que amamenta o seu filho esquecer dele? Eu, todavia, jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. A verdade é que mesmo que você não perceba, Ele sempre esteve lá. Sabe, essa nossa confiança não tem a ver com o lugar que a gente está, tem a ver com uma pessoa. A nossa confiança está em Jesus. Ele está dizendo: olha, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês em todas as etapas, em todas as estações. Josué 1:9, a palavra diz: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por onde você andar, ou seja, independente do cenário, do ambiente, da estação, do momento, o Senhor estará com você por onde você andar. Cara, tem um encontro, tem uma passagem que está lá em Êxodo 3:11, e eu sou apaixonado por esse momento. É o momento em que Deus compartilha com Moisés o que espera que Moisés faça com ele. Deus está dizendo: Moisés, você vai libertar o meu povo. Eu tô só parafraseando aqui, ok? Você vai libertar o meu povo, você vai guiar o meu povo, você vai falar com o faraó e vai libertá-los. E aí, quando Moisés entende o chamado que tem, ele faz uma pergunta para Deus. E a pergunta que Moisés faz é: Senhor, quem sou eu? Talvez você já tenha feito essa pergunta, ou quem sabe você está se fazendo exatamente agora. André, mas quem sou eu para viver o que Deus me prometeu? Mas quem sou eu para esperar que Deus cuide de mim? Mas quem sou eu? Sabe o que eu acho maravilhoso? O versículo seguinte, Deus responde a pergunta de Moisés. E sabe qual é a resposta para essa pergunta? Deus fala: eu estarei com você. Vem comigo, irmão, presta atenção nisso. Moisés está dizendo: Deus, quem sou eu para fazer isso? Ou seja, ele está perguntando: aonde na minha identidade, ou talvez nas minhas características, ou talvez nas minhas qualidades, eu posso encontrar força para fazer o que você me chamou? E aí Deus responde: não, Moisés, não tem a ver com quem você é, tem a ver com quem está com você.
A resposta de Deus para cessar a crise de identidade de Moisés é: eu estarei com você. É quase como se ele dissesse: isso é suficiente, fique em paz. Talvez você está dizendo: ei, mas quem sou eu? E Deus está dizendo: ei, eu estarei com você. Isso é suficiente, that's it. Não tem a ver com quão bom você é, tem a ver com quem vai à frente das suas batalhas. Não tem a ver com quanto de sabedoria você tem até aqui, mas o quanto de sabedoria aquele que te guia tem para dar. Irmão, você pode não saber os próximos cenários, mas certamente Ele sabe. Você pode não conhecer as próximas estações, mas certamente Ele conhece, porque aquilo que é futuro para homens não é futuro para Deus. Futuro para homens é um tempo que vai chegar. Futuro para Deus é um lugar onde Ele já está. Futuro é o lugar onde Deus já está, irmão. Ele só está esperando você chegar. E é por isso que para Deus não faz, e eu vou botar entre aspas o que eu vou falar agora, não faz sentido algumas dessas dúvidas, porque a nossa dúvida muitas vezes é: será que vai acontecer? E Deus já está nesse lugar dizendo: como assim será que vai acontecer? Já aconteceu, só falta você chegar. A gente está perguntando: Deus, será que eu vou suportar? E Deus está falando: ei, se você permanecer, se você não desistir, se você não desanimar, eu sei qual é o final da tua história, fique em paz, eu escrevi cada página dela. Salmos diz: o Senhor escreveu cada um dos meus dias no seu livro antes de qualquer um deles existir. Salmos 121 é um dos salmos que eu sou mais apaixonado. Diz assim: eu levanto os meus olhos para os montes e eu pergunto: de onde vem o meu socorro? Talvez seja exatamente nesse momento que você está, irmão. No momento em que você olha para o teu lado, você olha ao teu redor e parece que não há um escape, parece que não há uma solução. Talvez possa parecer até que não há uma saída. Mas o salmista não está ensinando para a gente sobre ter dúvidas. Ele está ensinando para a gente sobre ter respostas em relação às dúvidas que tem. Ele está dizendo: para onde eu olho? E a minha pergunta é: de onde vem o meu socorro? Logo em seguida ele responde, ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Você pode declarar isso comigo? Diga: obrigado, Jesus. Diga: porque o Senhor nunca me deixa só. Diga: obrigado, Pai, porque independente do cenário, eu posso descansar. Diga: pode ter uma tempestade lá fora, mas eu descanso na certeza de que Jesus está no meu barco. Diga: vai terminar tudo bem. Sabe, tem uma citação do Billy Graham que foi muito utilizada nesses dias de crise, inclusive. E ele diz assim: eu li a última página da Bíblia, fique em paz, vai terminar tudo bem. Apocalipse é um livro assustador para quem tem dúvida a respeito da salvação, mas é um livro que nos traz paz para quem está em paz em relação ao juízo. Apocalipse fala de algo incrível. Fala a respeito da vitória definitiva de Deus sobre todo o inferno, fala a respeito da ressurreição dos mortos, fala a respeito do noivo voltando para buscar a noiva. Sabe, Apocalipse não é um livro que tem que assustar a gente, pelo contrário, é algo que nos traz a paz, na certeza de que o final da história já foi escrita por Deus também. Não tem nada que aconteça que pegue Deus de surpresa. Sabe, a terceira chave que eu quero compartilhar, eu já estou quase finalizando. Tem alguém que está sendo edificado aí? A terceira chave que eu quero compartilhar a respeito de verdades que a gente nunca pode esquecer é que a gente precisa aprender a lidar com os vales. Sabe, a gente ouve às vezes palavras, a gente acaba selecionando só mensagens ou só partes da Bíblia que encorajam, mas se a gente não entender que esse encorajamento acontece durante a batalha, que esse encorajamento acontece durante os desertos, a gente pode acabar tendo uma fé parcial, ou seja, a gente acredita que vai ficar tudo bem desde que esteja tudo bem. A gente acredita que tudo vai terminar bem desde que esteja tudo fluindo bem. Mas eu quero te lembrar que você precisa, para romper em fé, para permanecer em Deus, para viver milagres, você precisa, irmão, aprender a lidar com os vales. Tão importante quanto alcançar os topos é saber lidar com os vales. Tiago 1,12 diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu
aos que o amam. Tiago está dizendo, olha, feliz é o que persevera na provação, porque vai ser aprovado depois dela. Irmão, não há sentido em desejarmos as conquistas, os prêmios, as coroas, se a gente quiser ser poupado das lutas, dos desafios, das batalhas. Eu tenho falado sobre isso nessas últimas semanas. E eu lembro que algumas semanas atrás eu até lembrei de, por incrível que pareça, isso já aconteceu um dia, ok? Eu lembrei de quando eu competia. Quando eu era mais novo, a gente jogava handball, e eu lembro que a gente viajava para várias cidades, e a gente tinha um time muito bom. E eu lembro que a gente estava na semifinal do campeonato estadual no Rio de Janeiro, e quando a gente chegou lá, a gente chegou, acho que, 5 ou 10 minutos depois do prazo. E aí quando a gente chegou, o time adversário estava lá, o treinador estava lá, o juiz estava lá, a torcida, estava todo mundo lá, irmão. E a gente chegou e a gente queria jogar, só que aí o juiz falou, olha, vocês passaram do prazo, então a outra equipe que vai decidir se aceita a partida ou se prefere ganhar de WO. E aí nosso técnico foi lá conversar com outro técnico, e ele falou, não, eu quero ganhar de WO. Pra gente foi revoltante, a gente enfrentou quase 3 horas de estrada para estar lá, e a gente queria poder competir pelo menos, a gente queria ter a chance pelo menos de participar. E sabe o que eu aprendi naquele dia? Que não tem glória numa vitória sem batalha, não tem graça em medalhas que não foram conquistadas através de campos de batalha. Talvez você pode dizer, André, mas a graça não é ausência de mérito. Sim, é ausência de mérito. As vitórias que nós temos pelo poder do sangue de Jesus. Mas a graça não é ausência também de posicionamento. Você precisa se posicionar, você precisa crer, confiar, descansar. Irmão, você precisa se esconder em Deus, descansar em Deus. A graça fala a respeito de algo que recebemos sem merecer, mas fala a respeito de batalhas que nós precisamos estar lá. É Deus quem luta por nós, é Deus quem vence por nós. Mas a herança nada mais é do que um despojo de guerra sendo compartilhado com quem nem chegou a batalhar, mas nós estávamos lá. Deus luta as nossas lutas, Deus batalha por nós. É Ele quem nos justifica, é Ele quem provê, é Ele quem faz o sobrenatural, é Ele quem torna o impossível inevitável. Mas você precisa estar lá, você precisa aprender a lidar com os vales, irmão. Sabe, a gente aprende com Jesus que Ele enfrentou cada uma dessas etapas. Ele foi perseguido enquanto ainda era bebê. Ele nasceu num lugar emprestado. Ele foi rejeitado e desacreditado, mas Ele não parou por conta disso. Ei, olha para mim, Jesus não parou apesar disso. Isaías 53 diz, Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. A verdade é que esse Jesus de olhos azuis, cabelo louro, pele branca, nunca existiu. Ele andava debaixo do sol, Ele fazia parte de uma cultura que não era como esse Jesus europeu, pintado na época renascentista. Não. A Bíblia chega a um ponto de dizer, não havia beleza nele que nos atraísse. Ele era um homem de dores, experimentado em trabalhos. Irmão, a mão de Jesus, antes de enfrentar as chagas da cruz, tinha calos do trabalho. Jesus, ele foi um homem normal, viveu uma vida normal, enfrentou desafios normais. Ele fez madeira, ele trabalhava com madeira, com prego, com martelo, durante grande parte da tua história. Os mesmos elementos que o crucificariam no futuro eram os elementos pelos quais ele construiu a sua história por anos. Jesus sabia que o madeiro esperava. A palavra dizia a respeito disso, maldito é todo aquele colocado sobre o madeiro. Jesus sabia que a cruz o aguardava, mas ainda assim ele trabalhava todos os dias com os mesmos elementos que o crucificariam, e ainda assim tinha paz. Jesus está ensinando para a gente, olha, você precisa renovar suas esperanças, mesmo que nada ao teu redor faça sentido. Você precisa continuar crendo na palavra que Deus te deu, mesmo que o teu hoje não pareça com o amanhã. Aquilo que Deus te prometeu lá no futuro, talvez o teu presente não pareça com isso, mas você precisa confiar que certamente Deus continua tendo controle de toda a história. Irmão, Deus não mudou, continua tendo controle sobre toda a história.
Isaías 40:29 diz: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Porque até os jovens se cansam e ficam exaustos, até os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor. Tem alguém que espera no Senhor aí? Você pode ficar de pé e declarar isso comigo? Diga: aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, eles voam alto como águias, eles correm e não ficam exaustos, eles andam e não se cansam. Segundo os Coríntios 4:16 diz: por isso nós não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E ele conclui dizendo assim: fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois aquilo que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno. Sabe, eu quero finalizar aqui, mas eu quero compartilhar uma chave com você que é poderosa demais. E eu creio que ela pode ser um divisor de águas na vida de alguém que está me assistindo agora. Dentre as verdades que a gente nunca pode esquecer, a quarta e última que eu quero compartilhar hoje é: você não pode depositar a sua confiança naquilo que não é 100% confiável. Olha para mim, irmão. Não deposite a sua confiança naquilo que não é 100% confiável. A palavra diz em Jeremias 17:5: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ei, olha para mim. A palavra não está dizendo que o problema é confiar em homens. A palavra está dizendo que o problema é colocar toda a confiança neles. Vem comigo, irmão. Olha o que a Bíblia diz: assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Mas logo em seguida, Jeremias 17:7 até o 8, ele faz o contraponto. Assim como maldito é o homem que tira sua confiança de Deus e coloca em outro homem, bendito é aquele que não coloca a sua confiança em lugar nenhum, além da rocha inabalável. Jeremias 17:7 diz: bendito é o homem que confia no Senhor. Eu quero declarar que essa é a verdade de Deus sobre a tua vida. Você está comigo? Levanta suas mãos então onde você estiver. E eu quero declarar que essa é a verdade de Deus sobre você e sobre a tua casa. Jeremias 17:7 diz: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e ainda assim no ano da seca ele não se fadiga e nem deixa de dar fruto. A palavra está dizendo: o homem que confia no Senhor, mesmo em tempos de seca, prosperará. O homem que confia no Senhor, mesmo em tempos de seca, frutificará. Ei, o homem que faz do Senhor a sua confiança, o homem que faz do Senhor a sua segurança, o homem que deposita no Senhor a sua esperança, certamente frutificará, mesmo que nada ao redor pareça ir bem. Eu quero declarar isso sobre você, irmão. Em nome de Jesus, feche teus olhos. Eu quero liberar essa palavra de vida sobre você. Sabe, todas as coisas podem passar, mas as suas palavras não passarão, diz o Senhor. Todas as coisas podem mudar, mas o caráter de Deus não muda. Ei, irmão, você pode até desanimar, mas Deus não desanima. Você pode até desistir, mas Deus não desistiu de você. Você pode até cogitar construir uma outra história. Você pode até tentar buscar paz em outros lugares. Você pode até tentar experimentar alegria de outras formas. Mas Deus está dizendo: ei, filho, só quem te fez completo sabe o que está faltando quando te vê em cacos. Só quem te fez completo consegue preencher o vazio que existe dentro de você. Deus está dizendo para pessoas: ei, o que você está vivendo não é o final da tua história. Você não precisa desistir, você só precisa descansar. Você não precisa desistir, você só precisa confiar. Eu não te deixarei, jamais te abandonarei. Certamente renovarei as forças daqueles que em mim confiam, aqueles que em mim esperam. Pai, a minha oração é para que venha sobre nós renovo dos céus. Eu oro em nome de Jesus para que venha renovo da ponta da nossa cabeça à planta dos nossos pés. Nós declaramos todo jugo sendo despedaçado agora pelo poder do Teu nome. Nós declaramos, Pai, o Teu sangue lavando agora as nossas feridas. Sobre cada pessoa conectada nós ministramos cura aos enfermos,
Cura, Jesus, da ponta da cabeça à planta dos pés. Toda enfermidade sai agora, toda doença sai agora, todo medo, toda ansiedade saia agora, todo principado e potestade que nos impedia de romper, saia agora. Nós declaramos para a liberdade que o Filho de Deus nos libertou e nós verdadeiramente somos livres. Se você crê nisso, levante suas mãos e declare comigo. Diga: Pai, eu declaro para o céu ouvir, diga para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Diga: e esse ano ainda eu vou viver o maior romper da minha história. Diga: eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Pai, nós declaramos: o melhor ano da nossa história não vai começar, já começou. Se você crê nisso, irmão, pelo amor de Deus, vai.